O cenário é diferente, isso não é à toa. É justamente para falar sobre renda, então tá dentro de uma loja faz muito sentido. A questão é que existem três tipos de pessoas. A gente pode dizer que nenhuma pessoa é igual a outra. Quando a gente se fala da personalidade, quando a gente fala das suas características físicas, mas a questão é que, dada a maneira que ela faz o uso do seu dinheiro, a gente pode encaixá-la, adequá-la a um certo grupo de pessoas, o que as fazem muito semelhantes, muito iguais. A questão é que dá para se dizer que são três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas, isso é muito comum, isso é identificado na sociedade, no âmbito geral. Qual é o primeiro tipo? O primeiro tipo é aquela pessoa que gasta mais do que ganha. Os seus custos não são proporcionais aos seus ganhos. Sabe o que é muito comum nessa pessoa? É muito comum que dela se ouça frases do tipo: bom, eu não sei do dia de amanhã, então eu vou gastar hoje, ou melhor, não vai se levar nada para o caixão, não vai se levar nada para o céu, enfim. Então o que eu tenho eu vou gastar, eu vou usufruir, não importa o dia de amanhã, ou enfim. A questão é que a gente pode relacionar é que, olha, se você não pratica esportes extremamente radicais e se não tem um péssimo cuidado com a sua saúde, e até mesmo fazendo isso, é muito provável que você tenha o dia de amanhã, que você viverá mais um dia, que você viverá mais anos e assim por diante. E a questão é que quando a pessoa passa a gastar mais do que ganha e viver dessa maneira, ela nunca consegue usufruir das melhores coisas. E daí você me questiona, mas como eu posso mudar isso? Dá para mudar isso, então, gastando na mesma proporção que você ganha. Isso vai ser melhor. Você vai se ver menos endividado. Mas daí vem aquele questionamento: como que eu vou gastar na mesma proporção que eu ganho se eu já estou endividado? Vai ter um outro vídeo aqui no canal justamente para falar sobre como que dá uma dívida em 12 meses. Mas antes, como esse não é o assunto desse vídeo, como que está uma dívida, e sim como é sobre a maneira que você faz o uso do dinheiro, vamos trazer o segundo ponto. Então você deve gastar em proporção aos seus ganhos. Sabe que a maioria das pessoas, a maioria mesmo faz isso. E na verdade eu queria elucidar com uma história, uma historinha sobre o Joãozinho. O Joãozinho, porque já foi muito trazer sobre o Joãozinho e eu acho legal trazer sobre ele. O Joãozinho, ele conseguiu um emprego numa instituição financeira. O seu salário supria basicamente os seus custos, que era de uma kitnet e um carro popular, um carro bem comum, vamos dizer um Uno. O Joãozinho se via insatisfeito naquela condição. Ele ficou mais tempo na empresa, foi adquirindo mais conhecimento no decorrer, porque ele foi tendo mais prática, foi compreendendo mais. Ele entrou como estagiário e conseguiu ser efetivado. A diferença em seu salário foi de basicamente R$ 500. E quando ele começou a ganhar esses 500 a mais, a primeira coisa que veio à sua mente foi: poxa, eu tenho um carro tão popular, eu acho que seria interessante se eu trocasse de carro. Porque esses R$ 500 dava para suprir certamente a parcela do financiamento de um carro melhor. Então o Joãozinho ele trocou. No decorrer da sua vida ele foi fazendo isso. Ele conseguiu depois uma outra promoção, foi trocando de cargo, foi conseguindo crescer. E com o tempo na empresa também veio mais benefícios, como por exemplo o quinquênio. A sua folha de pagamento foi ficando maior. Ele foi de uma kitnet para um apartamento, de um apartamento para algo maior ainda, depois para um duplex. Os seus carros foram trocando no decorrer do período. Ele conseguiu carros melhores. E sabe o que aconteceu com o Joãozinho? Na concepção de muitas pessoas, Joãozinho está muito bem. Porque Joãozinho tem um carro de mais de 100 mil, Joãozinho ganha um salário de mais de 10 mil, e poxa, Joãozinho virou gerente, ele cresceu na vida. Só que sabe que o problema é que o Joãozinho não escolhe quando ele quer tirar as férias. O Joãozinho não pode parar de trabalhar. Joãozinho não tem um dinheiro guardado para suas emergências. Joãozinho não consegue, se ele se planejou para umas férias, escolher assim o local dos seus sonhos, realizar a maioria dos seus sonhos, ou ficar mais tempo numa viagem. É tudo muito limitado. Ele sempre tem que fazer algumas pesquisas de preço e algumas coisas se ele quer almoçar em um lugar melhor, porque seus custos estão muito ajustados quanto aos seus ganhos. Como que muda isso?
Para mudar isso, é só voltar no início da história, quando ele recebeu o seu primeiro aumento, quando ele foi efetivado. Quando ele foi efetivado, ao invés de trocar de carro, o que o Joãozinho deveria ter feito, que é o terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que primeiro investe e depois gasta. Joãozinho então devia ter pego esses R$ 500 e ter investido em conhecimento, que seja então ter feito a sua graduação, que seja ter investido em mais cadeiras, mais disciplinas para ele concluir antes da faculdade, fazer uma pós-graduação, ter um curso de inglês, ter algo melhor, ter mais capacitação, certificados ou enfim. Isso faria com que, à medida que fosse vindo seus aumentos dentro da instituição, ou ele fosse entrando em outras instituições, por conta da sua certificação, dos seus conhecimentos, Joãozinho conseguiu chegar no topo, conseguiu virar um gerente dentro da instituição muito mais rápido, na realidade, na metade do tempo. Porque sempre que vinha um dinheiro, ele vinha investindo, mas não investindo em títulos públicos, investindo na renda fixa, na renda variável, enfim. Ele veio investindo em si mesmo. Esse é o melhor investimento. E ao invés de esperar tanto tempo, 10 anos, 15 anos, para daí sim conseguir ganhar mais, Joãozinho em 5 anos já estava ganhando o seu equivalente aos R$ 10.000. E agora ganhando tanto, e com o seu padrão de vida ainda permanecendo muito baixo, porque ele não focou em trocar de carro, ele não focou em melhorar a sua casa. Não, tudo bem, ele se concedeu talvez alguns móveis melhores, mas nada muito extravagante que fizesse com que os seus custos ficassem tão altos. Então, depois desse período, e num período muito mais curto, Joãozinho pega esse dinheiro, que seria o indicado, que ele colocasse esse dinheiro, daí sim, passasse a acumulá-lo. Porque vamos dizer que ele conseguisse ter o bastante, que seus custos fossem tão baixos, que ele conseguisse todo mês colocar na sua conta R$ 5.000. A gente sabe que R$ 5.000 em 12 meses, a gente está falando de R$ 60.000. Sabe o que é interessante disso? Que com 60 mil ele vai lá e pega e coloca claro, numa carteira diversificada de fundos imobiliários para ter uma rentabilidade mensal. Considerando que o fundo fosse pagar 0,6% ao mês, a gente está falando de R$ 360. E agora sim, ele pode trocar de carro. Ele pode trocar de carro porque todo mês ele continua colocando mais e comprando mais fundos imobiliários. E esse rendimento passa a quitar ou pagar os seus custos ou o que ele quer. Então a prestação do carro não vai sair do bolso dele, vai sair do investimento. O novo apartamento que ele quer, essa diferença da prestação não vai sair do bolso, vai sair do investimento. Se ele quer fazer uma viagem, vai sair do investimento e nada sai do seu bolso. E quando entra nesse loop, a questão é que cada vez você ganha mais rendimentos, cada vez você vai conseguir ter um padrão de vida melhor. E sabe qual é o melhor disso? Que esse padrão, ele se paga sem que você trabalhe. Sem que você tenha que ter aquele trabalho que fique exaurido, fique cansado e que seja limitado àquela condição, àquele emprego. Porque isso não vai mais emitir um medo em você. E à medida que vai aumentando cada vez mais, você vai chegar finalmente no ponto que é a liberdade financeira. E esses são os 3 tipos de pessoas. A pessoa que gasta mais do que ganha, a pessoa que gasta na mesma proporção do que ganha, então fica nessa inércia, ela não sai do lugar. E o terceiro tipo, a pessoa que primeiro investe e depois ela gasta. E é essa sacada, a questão fica aqui a compreender em qual dessas condições, em qual desse grupo de pessoa você mais se encaixa para daí começar a mudar, para daí virar a chave. E se, por exemplo, você se vê endividado, aqui um dos hacks, uma das dicas, é abaixar o seu padrão de vida. Vamos dizer que você se mudou para um apartamento, você comprou o carro, fez tudo e é muito difícil, ao menos, chegar no mesmo patamar os seus custos com os seus ganhos, que é a primeira sacada. Então você volta para casa dos pais. Eu sei, dói muito, dói demais. Mas quando voltar, pelo menos não vai ter o custo do aluguel. E esse valor, ao menos, já vai ajudar para compensar as dívidas. E é assim que começa a mudar a questão. Porque tem que fazer sobrar dinheiro. Esse é o vídeo, eu espero ter agregado valor ao seu tempo. E até o próximo.